o deserto é belo. E o que torna belo o deserto é que ele esconde um poço em algum lugar. Eu sou um juazeirense nascido e criado aqui em Juazeiro, mais precisamente ali, no bairro do Alagadiço, entre o Alagadiço e o Alto da Maravilha. Eu fui criado pela minha avó, que não queria saber de teatro, porque teatro era uma coisa ruim, era uma coisa horrível. Os meus pais, eles eram analfabetos e meu pai veio de Centro-Sé e minha mãe veio de Santana do Sobrado. Veio trazida pela minha avó, a minha avó que me criou. A minha família, ela não traz referências. E nós enfrentamos uma sociedade muito difícil na época, porque só era importante, só tinha valor para a sociedade juazeirense da época, aquelas pessoas que chegavam aqui com o sobrenome. Então, o sobrenome aparecia muito antes do nome da gente. Então, se você era preto, se você era negro, e era pobre, era periférico, era homossexual, todas essas características elas me compunham. E isso se tornava ainda as coisas ainda mais difíceis, mais dramática. Mas eu tive muita persistência e tive muito desprendimento de insistir naquilo que eu acreditava que seria a minha história. Iniciei as minhas atividades no teatro por volta da década de 80, mais precisamente em 1984. Dia 17 de fevereiro de 1984 eu estreiei na paróquia de Santo Antônio, na igreja Santo Antônio, com o clássico Pequeno Príncipe de Antoine de Saint-Exupéry, na época, com direção de Wellington Monteclaro. Dom José foi muito influente, nos apresentou a Pastoral da Juventude e a partir da Pastoral da Juventude veio a adesão ao teatro, que já era um sonho desconhecido e distante, porque embora Juazeiro tivesse espaços físicos, teatros muito importantes havia em Juazeiro, casas mesmo de espetáculos. A exemplo do Cine São Francisco, do Cine Teatro Santana, do Paulo Altran. Quer dizer, haviam espaços importantíssimos que hoje não tem mais. Eu fico impressionado com o potencial de valorização da arte, a arte e a cultura, que os juazeirenses tinham por volta da década de 70, 80, 60, e que hoje, quando deveria ser diferente, nós não temos. Nós temos casas de espetáculos fechadas, nós temos teatros fechados, e na época esses teatros infelizmente se acabou. Então o Centro de Cultura foi assim um grande acontecimento na nossa vida, porque nós vivíamos divididos entre espaços paroquiais, entre o Brasinha, porque o Cine São Francisco já era um teatro bem elitizado na época, só no finalzinho de sua existência que começou a abrir mais ou menos uma certa acessibilidade para os artistas das bases. Uma pessoa que foi muito importante para mim, foram duas pessoas na verdade. Uma foi André, Antônio André, que era um artista, um ator petrolinense. Mas era interessante que André encontrava acolhimento em Juazeiro, então ele cruzava a ponte, sempre a pé, e aqui ele vinha desenvolver suas atividades artísticas. André era também jornalista e era uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci. E Jurema Pena, que era uma dama do teatro baiano, advinda de Salvador. Então Jurema trouxe, ela foi responsável assim, por criar um grande polo de integração de artistas de teatro, das artes cênicas, eu quero dizer. E Jurema e André deixaram ambos um grande legado, né, no Teatro de Juazeiro. Em 1986, foi a data, foi o ano exclusivo que eu conheci De Viles. E De Viles foi quem me incentivou, né, que me fez descobrir
essa vida artística. Devires foi quem me apresentou ao teatro e eu cheguei já com a paixão, né, de fazer arte, de fazer teatro, e Devires foi quem me apresentou. A gente não tem essa intimidade, essa afinidade no palco, não. A gente também tem na vida real. E foi um casamento que deu certo mesmo no palco. Eu e Devires, a gente tem uma sintonia muito boa. É uma característica tão, sabe, tão nossa, que é a gente ir para o palco com segurança. Porque foi isso que eu aprendi com Devires, né? Ir para o palco com segurança. Tanto é que a gente ia para apresentar as nossas comédias só com roteiro. Vou te contar as coisas que 50 centavos, um piquenique na minha mão é R$2, minha filha. A senhora não compreende que tudo inflacionou. Você é uma mulher empreendedora. E eu sou uma mulher empreendedora e a senhora é uma mulher aproveitadora. Qual é a mais pior? Tá bom, vamos deixar de conversa, cadê o meu? Eu vou botar essa luneta porque minha vista tá trufa. E eu não tô mais vindo de arte, não. Olha aí. 21 vezes R$2. Exatamente por conta dessa série de dificuldades que nós tínhamos em agregar público no teatro, nós começamos a pensar numa maneira, num projeto que pudesse formar a plateia e desenvolver nas pessoas um gosto pelo teatro. E foi assim que surgiu o Projeto Teatro Escola. O Projeto Teatro Escola surgiu pela primeira vez no ano de 1988, mas não era no formato de hoje, que a gente tem 7 ônibus, 10 ônibus para pegar menino e lotar o teatro em várias sessões. Acontecia de forma modesta, porque os nossos espetáculos também eram bem modestos. Então a gente pegava o cenário geralmente muito simplesinho, de papel, de papelão, e a gente se reunia na igreja de Santo Antônio e descia. Íamos para Piranga, pegar aquelas escolas ali da área do Jorrinho. Jorrinho era um espaço que tinha lá em Piranga, de festa, um clubezinho, e as escolas iam enfileiradinhas assistir a peça lá. Então a gente ia a pé e voltava com um dinheirinho para pagar o ônibus para fazer um lanche. No início foi muito sofrimento. Primeiro, para conseguir a credibilidade dos gestores de escolas públicas e proprietários de escolas privadas em retirar seus alunos do seu prédio de escola e conduzir até o teatro através de ônibus, que a companhia não era ônibus cedido, era ônibus alugado. Então, correndo risco de, na venda de ingresso, só dá para pagar o aluguel do ônibus, e olhe lá. Mas Devires persistiu, ele correu atrás, ele buscou e conseguiu se consolidar, certo? É tanto que sempre a bilheteria adquirida depois de determinado tempo, depois de 15 anos, é que conseguiu ele pagar as próprias despesas do que o teatro lhe custava e ainda sobrar um dinheirinho para pagar os atores e atrizes. Eu conheço Devires antes dele ser ator e quando ele se descobriu ator, eu estava presente. Quando Devires se descobriu ator. Então, eu sou testemunha viva disso. Que Devires há 40 anos, já 38 anos, quase 40 anos, quando ele se descobriu ator. Eu não tinha noção do que seria o Teatro Escola posteriormente. Eu só tive noção quando, em 1989, veio a Juazeiro uma companhia de teatro do Rio de Janeiro. E ela trouxe para nós o formato do Teatro Escola, como acontece lá. Que formato era esse? Eles passavam nas escolas fazendo um arrastão, traziam as crianças em ônibus para o teatro e aqui virava uma festa de menino. E os meninos que pagavam, eles vinham para o teatro, eles traziam todos. E os que não tinham dinheiro, eles traziam também. E eu sei que lotava isso aqui, faziam várias sessões. E aí, de repente, eles foram e deixaram o ensinamento e para nós o aprendizado. E aí, no mesmo ano, eu estava querendo fazer aquilo ali, porque foi lindo. E não conseguia, porque nós não tínhamos acesso. Nós éramos companhias realmente muito fraquinhas, pobres mesmo.
artistas pobres. A gente tirava do lixo que a gente ia usar no cenário, no figurino, né? A gente fazia teatro com roupa emprestada, que a gente pegava da vizinha, da tia, da amiga, do amigo, enfim. E aí eu comecei a levar a proposta para as escolas virem ao teatro. Eu me lembro que a primeira escola que veio ao teatro foi a Escola Recanto do Pequeno Príncipe, trazido por Oscar Lina, porque nesse ano a gente fez o Pequeno Príncipe. Então ela reuniu os meninos dela, trouxe no micro-ônibus da escola e botou aqui no teatro e a gente apresentou. Foi a primeira vez que a gente fez teatro-escola de verdade, foi com a Escola Recanto do Pequeno Príncipe. Nós tínhamos escolas que vieram para o teatro até de caminhão. Naquela época não era proibida andar em cima de caminhão. Então, botava os menininhos sentadinhos em cima do caminhão, da carroceria do caminhão, todo mundo bem sentadinho, as professoras sentadinhas ali, e vinha do Castelo Branco, do Juazeiro 3, vinha uma escola, que eu me lembro muito bem dessa, porque me marcou a vinda dela ao teatro a primeira vez em cima de um caminhão. Terminou o espetáculo, as crianças subiram no caminhão de novo e voltaram. Depois de 96, 97, aí o teatro ganhou um impulso muito maior. Também porque eu comecei a ser notado no teatro como ator, né? Então, em 91 teve um grande festival, acho que foi o maior festival da história de Juazeiro, de teatro. E esse festival foi aí que eu conheci Gota d'Água, né? Gota d'Água é meu carro-chefe, meu trabalho dramático. E Gota d'Água, nós arrebatamos esse festival todos os prêmios. Aí chamamos a atenção da mídia toda. E aí a minha imagem começou a ser projetada na década de 90 já. Vai casar com a filha do grande comerciante e benfeitor Creonte Vasconcelos? O samba de Jazão é uma coisa muito séria. Sambista com tamanha inspiração merece tirar a barriga da miséria. Toma! Come, Jazão! Vai, come! Come, bebe, vomita e come, bebe e esquece e cospe na marmita dos que eram teus! De 90, 91 até 99, 2000, 2002, 2003, eu atuava com Gota d'Água em festivais. O último que eu participei foi fora daqui, foi em 96, em São Paulo. Esse foi importantíssimo, porque eu conheci muita coisa boa do teatro em São Paulo. E o Teatro Escola começou a se fortalecer a cada temporada, a cada projeto. Aí foi começando a aprimorar, né? Melhorar a qualidade de produção, melhorar a qualidade de montagem, porque a gente sempre se dividia entre atuar e dirigir e produzir, porque a gente faz tudo no teatro. Até hoje é assim, a gente faz tudo no teatro. Além de sobreviver do teatro, Deville conseguia aí fazer uma articulação com as escolas, com os diretores de escola, bancar uma estrutura de ônibus e ter toda essa atenção também com os seus produtores, com os seus artistas, enfim, não é fácil e eu acredito que isso é um mérito muito de Deville, que pouca gente que enfrentou o Teatro Escola aqui, dos que eu já tive a oportunidade, inclusive pessoas de fora, de Recife, que tentaram aqui, não conseguiram articular ou arregimentar um grande público. E Deville, além de conseguir montar boas produções, ele também conseguia, além da qualidade dos espetáculos, conseguia trazer bastante gente para participar aqui, para vir assistir e prestigiar os seus espetáculos. E mais tarde nós sentimos que as crianças vinham ao teatro, ainda falando de formação de plateia, as crianças elas vinham ao teatro pequenininhas e até a quarta série elas assistiam os espetáculos e cada vez se motivavam mais a assistir. Só que elas saíam das séries iniciais e partia para o ginásio, não é? Para o Fundamental 2, hoje, ginásio na época, quinta série. Então, da quinta em diante, elas não vinham mais para o teatro, porque as escolas não queriam mais trazer
menino de ginásio para assistir peça infantil. E foi aí que a gente percebeu que, se nós não continuássemos desenvolvendo projetos que contemplassem o público maior, nós iríamos perder o sentido. O Teatro Escola não ia ter o mesmo sentido, que era a formação de plateia. Foi pioneiro no meu tempo lá no Centro de Cultura com esse projeto, Teatro Escola. Antes nós tínhamos feito o Cine Escola, trabalhamos o Cine Escola com as escolas. Depois que as crianças viam o filme, as crianças faziam trabalho de história em quadrinho, trabalhos que a gente colocava na exposição, trabalhos de desenho, redações, etc. E assim também o Teatro Escola. O Teatro Escola funcionou durante muito tempo. Eles entravam em contato com as professoras da escola, com a direção da escola, marcava a data, trabalhava, ensaiava o tempo inteiro as peças infantis e apresentava para as crianças. E foi assim um projeto que trouxe formação de plateia para o Centro de Cultura, além de trazer para as crianças muito conhecimento, muita oportunidade de também se apresentar. Muitas crianças do projeto se apresentaram depois como atores do trabalho de De Viles. Porque quando a gente via meninos que iam ao teatro assistir às peças e depois esses mesmos alunos estarem sobre o palco encenando, isso não tinha preço. Era uma coisa assim extraordinária. Depois nós começamos a desenvolver os projetos literários. Entramos na literatura, caímos na graça de todos os ensino médios. Então, literatura a gente fez tudo. A gente adaptou muitas obras. Passamos por Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, João Cabral de Melo Neto, Machado de Assis, Clarice Lispector, que é um xodó para mim, Jorge Amado, e tivemos muito êxito com isso. Finalmente, o Teatro Escola estava completo, começando nos infantis, passando pelos juvenis e terminando nos literários. Nós nos consolidamos como a maior produtora de teatro, de repertório, de todo o Vale do São Francisco de todos os tempos. A minha docência sempre esteve muito ligada à arte. E o projeto Teatro Escola sempre me despertou bastante interesse e também eu sempre busquei bastante incentivar os alunos quando chegava essa proposta na escola, né? E ela sempre chegou de uma forma muito interessante, principalmente na escola modelo, porque o De Viles, ele chegava, ele conversava com os professores, ele mostrava qual era o projeto, qual era a peça que ia ser encenada, e a gente tinha a possibilidade de colocar esse espetáculo fazendo uma relação com o que estávamos trabalhando na escola. Eu digo isso por experiência própria, com 15 e com Morte e Vida Severina, porque aí eu sempre relacionava, principalmente com os terceiros anos, com os temas ligados ao coronelismo, à República Velha, e a Hora da Estrela também, a gente teve a oportunidade de acompanhar os alunos, e sempre foi uma iniciativa muito rica, muito importante, porque a gente entende que o conhecimento ele é extremamente importante, né? Como diz a Viviane Moser, a filósofa, para sobreviver a gente precisa de conhecimento, mas para viver a gente precisa de arte. E a escola ela não se faz apenas com as disciplinas curriculares. Ela não se faz apenas no ensino, aprendizagem dentro da escola. Ela se dá nos espaços sociais. E o espaço do teatro, ele é muito rico e muito importante. E o De Viles, ele tem essa sensibilidade na construção, na escolha dos seus atores, nas suas montagens, de garantir essa qualidade. Então, os espetáculos que tive a oportunidade de acompanhar com os meus alunos, tanto na escola como no Teatro João Gilberto, eles sempre primaram por uma qualidade, para garantir a esse aluno um incentivo e uma busca da continuação de ver outros espetáculos. Então, a formação de plateia com esse projeto é muito rica, porque permite ao aluno ter acesso a obras clássicas da literatura, né, que vão possibilitar ele a ter uma visão de mundo, uma visão de Brasil, uma visão histórica da literatura, sociológica, mas também uma visão do que é a arte, da importância da arte na vida do estudante, da importância da arte para a formação de um ser humano, de um bom profissional, de uma boa pessoa. É a sensibilidade, porque é a cultura que nos sensibiliza, que nos humaniza.
E o teatro, ele tem essa força, né? Tanto que ele está aí há tanto tempo, atravessando todas as outras tecnologias, né? A televisão, o cinema, a internet, mas a gente ainda sente imenso prazer, a gente quer ir ao teatro, a gente quer ver uma peça encenada. E isso para a juventude, esse despertar, principalmente na tenridade de criança, de adolescente, é extremamente salutar que ele passe a valorizar e queira continuar na sua vida adulta frequentando esses espaços sociais e culturais. Aos 7 anos de idade, eu fui convidado por De Villiers a fazer parte de um dos seus espetáculos. E a partir daí, eu não parei mais. Vamos dizer assim, tive o prazer de participar desde o princípio do projeto, quando a gente ainda estava ali caminhando, com cenários de papelão, com roupas e figurinos emprestados. Então, ali dentro do Teatro João Gilberto, a gente conseguiu construir um projeto que hoje tem uma dimensão muito grande na educação das duas cidades, tanto de Juazeiro e de Petrolina. Para mim é uma satisfação muito grande fazer parte dessa história e saber que ali eu dei os meus primeiros passos e que ali no Teatro Escola, naquela repetição, naquelas milhares de sessões que a gente fazia, foi onde se construiu a minha visão de artista, a minha visão de beleza, onde se construiu a minha história e o que me levou a me dedicar ao teatro e às artes profundamente. Foi ali que eu descobri que eu queria ser artista e que era aquilo que eu ia fazer pro resto da minha vida. O teatro, com certeza, é uma dessas grandes expressões. E foi o que me levou, dentro de todas as minhas vivências que tive, dentro dos meus 30 e poucos anos, chegar e poder atualmente utilizar essas ferramentas e essas memórias também nessa construção, né? E poder, de alguma maneira, colaborar com essa memória, que é a história do teatro. E a sensação de chegar ao teatro e subir aquela primeira escadaria, abrir a porta. Tem uma série de requintes aqui visuais que aparecem. E ver aquela disposição das cadeiras, né? Ver o palco, a madeira do palco, aquela cortina alta, né? A temperatura do teatro, que era muito interessante, já era diferente, o cheiro. Tudo aquilo são memórias, né? São construções aí sinestésicas, afetivas, muito marcantes na minha história. O gradeado do Teatro João Gilberto, que eu lembro muito bem, onde o pessoal da sonoplastia, o pessoal da iluminação fazia uma atuação. O meu grande desejo era sempre subir lá, né? Quando a cortina abre, na nossa chegada como espectador, ela tem um peso. E na de quem está encenando naquela hora, ela tem uma outra compreensão. Desacortinar e você olhar, e você, na verdade, vê tudo, né? Não são as pessoas especificamente ali. É o todo. Era uma emoção muito grande que a gente ficava naquela de ir para o teatro, né? A gente fazia de tudo, ficava no pé do pai, no pé da mãe, para comprar o ingresso, para a gente ir para o teatro. E a magia, né? Aquela emoção de ir, desde o translato, né? No ônibus, naquelas brincadeiras todas que a gente fazia, até chegar no teatro, era algo fantástico. E depois, quando chegava e a gente era introduzido àquele espetáculo, né? Era arrebatador. As conversas das crianças, as brincadeiras eram cessadas e a gente ficava preso, observando a magia acontecer. E o teatro, desde essa época, sempre foi uma fixação, meio que me chamou, me puxou. Era uma magia ver De Villiers no palco, não só como diretor, mas também como ator. E ver ele passando na rua sempre me representava muita coisa, eu sempre tinha uma impressão muito boa, né? De você ver um ícone daquele jeito andando entre os mortais, né? E depois de adulto, eu voltei a frequentar mais ainda o teatro, né? Não só aqui em Juazeiro, mas também em Petrolina. E pude participar de algumas peças com Wellington, né? E meus amigos Alan Pablo e Ramon, né? E consegui também trazer meu filho. A mesma paixão que hoje eu tenho pelo teatro, eu tento introduzir no meu filho. E essa paixão que eu tenho, eu tento traduzir e reproduzir para meu filho.
E eu espero de verdade que essa trajetória continue, não só aqui em Juazeiro, mas também como no Vale de São Francisco todo. Eu nunca fui uma pessoa pretensiosa acerca de tudo isso. Eu achava que quem ensinava era a escola, mas a escola entendia que no teatro as crianças poderiam aprender muito mais e associar isso, linkar o que a gente oferecia para elas aqui e o que elas viam na escola. Mas não se dava assim com a pretensão nem nada de ensinar. Se dava com a pretensão de aproximá-los cada vez mais, de construir uma relação afetiva, de construir uma relação de conhecimento, de compreensão dos fatos e das coisas. Mas assim, pretensão de ensinar eu nunca tive. Tanto no palco quanto na plateia, o que eu construí foi uma legião infinita de amigos, uma legião infinita de parceiros, uma legião infinita de família. Talvez isso sim estivesse imbuído nas minhas intenções, ainda que não tomada por consciência. Mas isso foi o que nós acabamos construindo, afinando e estreitando essas relações que nós carregamos para o resto da vida. O Teatro Escola foi interrompido, como a vida foi interrompida, como tudo foi interrompido pela pandemia, num dos nossos melhores momentos. Porque o Teatro João Gilberto foi fechado, não acontece nada aqui, ainda está fechado. Nós, a convites da reitoria do Teatro da Univasf em Petrolina, 11 de março de 2020, a gente estreou o espetáculo Peter Pan, lindamente protagonizado por Breno. Breno, eu tenho que falar de Breno, porque Breno foi uma retirada abrupta da minha vida e da cena. Com 21 anos, Breno teve a sua vida interrompida. Embora eu seja uma pessoa bem espiritualizada e eu encontro um certo encantamento na morte, encontro mesmo, eu acho que a morte vem selar um ciclo vital. E todos nós passaremos por esse processo, mas era diferente, porque Breno só tinha 21 anos, ele só tinha completado 21 anos. Entende? Ele não tinha oportunidade, na melhor fase da vida artística dele. Então ele não tinha, como eu, experimentado tanto aquilo que ele tinha vocação verdadeira de fazer. Foi um baque muito grande para mim e para todos da Companhia Primeiro Ato, os amigos de Breno todos. E eles todos se reuniram em torno da despedida de Breno. E mesmo com a pandemia, nós nos permitimos um abraço pela despedida do nosso atorzinho. Todas as culturas são elementares, todas elas são essenciais, todas as artes são essenciais. Todas as artes têm o seu público cativo. O teatro, como qualquer uma outra arte, também não vai parar, não vai morrer. Nós já perdemos tanta coisa. A nossa estima ao teatro, isso se fortalece a cada momento. Embora nós estejamos afastados agora, por ocasião da pandemia, nós, o público, todo mundo, eu acredito muito no nosso retorno. O Teatro Escola vai voltar com brilhantismo, fazendo a alegria das crianças, dos adolescentes, dos adultos, vai voltar integrando pessoas ao sonho e ao desejo de pisar no palco e colocar nele todas as suas inspirações. O Teatro Escola é muito importante, foi muito importante, é muito importante.